Bom dia, gente. Olá, queridos. São 11 horas da manhã desse dia 2 de abril, quinta-feira. E nós estamos aqui para mais uma live com mais um especialista em alguma área que pode nos ajudar nesse período que nós estamos confinados. Essa não é uma palavra muito agradável, mas estamos reservados dentro de nossas casas. Louvo a Deus por você que tem estado conosco, por aqueles que têm dado tanta atenção ao material, às entrevistas que temos veiculado através da internet. E hoje nós temos um querido irmão de nossa igreja que vai estar nos ajudando na área das finanças, como encarar essa crise. Eu vou estar dando mais uns segundinhos para que outros irmãos estejam conosco, estejam se alinhando aí também. E se você tem perguntas, vamos falar sobre essa questão financeira, o que fazer no meio da crise. E para os que não sabem, o Rodrigo Jardim é um engenheiro eletrônico, mas é um executivo na área de negócios e investimentos financeiros, mais de 20 anos, acho que ele se formou com 12, para ele ter esses anos todos de experiência aí, com aquela carinha, né, irmãos? Mas nós vamos convidar para que ele venha estar conosco. Se você tem perguntas, prepare-se para fazê-las. Deixa eu ver se ele entra aqui. Cadê o nosso querido Jardim? Está aqui, Rodrigo Jardim. Ele é músico de nossa igreja, um querido amigo. Está sempre por aí viajando pela companhia. Aí está o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pastor Jason, tudo bem? Você me ouve bem? Eu ouço muito bem. Então tá bem, você também. Tá bonitão, tá falando bem. Bom dia às pessoas que já entraram na live, sejam bem-vindos, que bom. Já temos vários aí conosco hoje, né? E a gente tem uma hora aí para explorar o Rodrigo e eu estava dizendo, né, a sua experiência já nessa área, a gente às vezes convive na igreja pelos corredores, ou vê lá ministrando no louvor, mas não se dá conta que é alguém que pode ter informação para ajudar a nossa vida nesse momento tão crucial para a história da humanidade, né? O mundo nunca passou por algo assim, a gente tem frisado essa situação, porque sempre acontece em locais do mundo, então nós que estamos de fora não temos nem a empatia suficiente para entender o que os outros estão passando. E agora todo mundo sabe o que todo mundo está sentindo. Nivelou, então, né? A crise nivelou. Está todo mundo passando pela mesma situação. O problema é o mesmo e intensidade diferente para cada um. Exatamente. Mas todos nós estamos... Alguém escreveu hoje de manhã, nós não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar. Um em iates, outros em botes, outros em destroços, mas estamos todos no mesmo mar. E é muito bom, eu louvo a Deus por sua vida, por sua amizade, por sua experiência e por disponibilizar seu tempo para essa manhã nos abençoar com sua experiência. Então, a gente queria começar já falando para o pessoal que está em casa e para mim também. Eu não sou o maior expert no assunto e vou aprender muito, vou fazer minhas anotações também. Perguntas, por favor, vamos responder aqui, todas delas dentro do possível, é claro. Mas o que você nota nesse momento tão difícil para todos nós? Você falou aí, estamos todos nivelados. O que você começaria dizendo para esse pessoal que está em casa e que bombardeado pelas notícias, uns já pensando, eu já estou desempregado, eu só não sei ainda, minha firma daqui a pouco vai... Ainda vão me avisar, né? Mas eu já sei. Já vão me avisar, mas eu já estou. E aí a imprensa se dá ao luxo de estar mostrando companhias que já estão demitindo, demitiram 400 hoje, 1.000, mas ninguém fala das grandes companhias que estão mantendo e tal. Não é? Mas algumas até contratando, mas eu vou até comentar sobre isso. É verdade. Exemplos interessantes aí. A palavra é sua. Primeiro, muito obrigado, bom dia. Um prazer estar aqui com o senhor, um prazer estar aqui nesse canal. É uma oportunidade incrível a nossa igreja que, obviamente, se preocupa com a nossa saúde espiritual durante todos os dias que nós estamos juntos. E nesse momento em especial, disponibilizando psicólogo, médico, nutricionista, pessoas para estar aqui falando sobre coisas práticas, não é? Sobre dúvidas do dia a dia. Não é um culto, não é uma pregação, mas é um assunto tão importante quanto. Eu diria que dinheiro também é tão espiritual quanto, né? A gente fala no curso de finanças que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre
finanças ou sobre a nossa realidade financeira. Obviamente, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui hoje. O objetivo da live é estar falando com as pessoas sobre coisas simples e coisas práticas, coisas que a gente pode pensar em colocar em prática e como a gente refletir esse momento. Uhum. O senhor comentou aí no início, né, que eu tenho 23 anos de experiência, que eu me formei aos 14. Eu tenho essa carinha aqui, mas já são 44 anos, inclusive depois eu vou precisar da sua ajuda. Olha, aí. Ó. Aqui presta a maquininha. Nesses anos, eu trabalho numa empresa multinacional. Vou só fazer um comentário só para contextualizar da onde que eu vou tirar algumas informações. Eu trabalho numa empresa multinacional e na área de vendas, e aqui no Brasil nós atendemos clientes, desde fabricantes, empresas brasileiras, até empresas multinacionais que têm operação no Brasil. Então, são empresas que fabricam equipamentos em grande escala, na área que nós trabalhamos, e empresas varejistas. São empresas aí que têm 1.000 lojas, 1.500 lojas. Então, quando você pensa numa empresa que tem uma operação de 1.500 lojas, ela tem centro de distribuição, ela tem 40 mil funcionários. E hoje, em 23 anos de planejamento que eu trabalho, nunca a gente considerou um cenário, a gente considera o cenário otimista, o cenário realista e um cenário pessimista e um muito pessimista. Nunca a gente pensou num cenário de 100% de lojas fechadas e de comércio parado durante 30 dias e sabe lá se vai ser durante 30 dias. Eu poderia entrar aqui no detalhe, não é o objetivo, mas o impacto disso não é só a venda atual que essa empresa perde ou o faturamento atual. E assim, pensando no universo de uma empresa, a realidade é quase a mesma para, no dia a dia, uma pessoa que tem o seu salário, que tem a sua atividade ali, de um pequeno empreendedor, né? Nunca se pensou numa realidade de as coisas 100% paradas, tá? E aí, isso é um impacto grande, não só pontual, mas é um impacto lá na frente. Porque quando você volta daqui a 30 dias com uma loja aberta, você não faz a venda de novo desses 30 dias que ficou fechado. E outra, as pessoas voltam para a rua com certa limitação e preocupação. Então, a gente tem acompanhado em outros países, como empresa multinacional, a gente vê isso acontecendo em outros lugares. As pessoas voltam, mas voltam com cuidado. Qual que é a preocupação dessas grandes empresas, seja da grande empresa, seja do restaurante da sua esquina? Ele que atendia 100 mesas durante o dia, vai passar a atender 50. Ele vai comprar menos. Ele precisa de menos garçom, ele precisa de menos cozinheiro, produtos. Ele precisa de menos produtos. Então, o que eu digo? A crise ela chegou e chegou para todo mundo, como a gente falou aqui no início. Ela chegou para o grande empresário, ela chegou para o pequeno empresário, ela chegou para o autônomo, ela chegou para a pessoa que trabalha, que recebe o seu salário, ela chegou para todo mundo. Ela chegou para o crente, pastor, e para o não crente. Exatamente. E aí, o que eu digo? Aquele que era muito crente e aquele que era nada crente, esse muito crente, o super espiritual pentecostal, vai ter que entender essa nova realidade, entender coisas práticas do que vai ter que ser feito nesse novo dia a dia. E esse que não era crente, que só acreditava na matemática e nas finanças, vai ter que passar a ter fé. Porque as coisas vão seguir nesse caminho. Bendita crise. Bendita crise. A crise parece que foi Deus assim pegando a gente pelo pescoço, pegou o mundo assim pelo pescoço e chacoalhou, né? Para botar a gente para... Vamos pensar. E aí, nós não sabemos como vai ser o mundo daqui para frente. A única coisa que nós sabemos é que ele não vai ser igual. E eu tenho escutado, pastor, isso aqui é interessante, eu tenho escutado pessoas comentando assim, não, a gente vai voltar ao normal. Eu não sei se a gente vai voltar ao normal. A gente pode voltar à segurança, a gente poder ir e vir, a gente passar por esse momento. O normal vai ser um outro normal. Até porque o normal estava meio anormal, né? A gente vivendo uma vida, as pessoas com ansiedade, uma vida corrida, não tem tempo para nada. Então a crise, eu acho que ela vai dar essa nivelada e a gente vai... Tipo assim, já foi no enterro? Você sai do enterro pensativo, né? Poxa, preciso rever minha vida. Você chega no trabalho, no dia seguinte, você já esqueceu do enterro. A crise vai dar uma trabalhada nisso daí. Então, o que eu tenho dito é o seguinte. A palavra que vai resumir tudo que nós vamos falar aqui nos próximos 50 minutos, a palavra é adaptação. Tá? Então, me cobre sobre isso toda vez que eu estiver falando, dando aqui algum exemplo. Você que chegou agora, a gente vai estar falando sobre adaptação. Por quê? A palavra é essa e a frase é a seguinte. E não é um versículo, mas é uma frase que a gente pode usar aqui para contextualizar a nossa conversa. Em tempo de crise, quem vence não é o mais rico, não é o mais forte
nem é o mais rápido. Mas quem vence é aquele que se adapta melhor, ou aquele que melhor se adapta, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, independente do momento que você esteja, tá? Se a pessoa que está aqui nos assistindo está num momento que ela ainda não sabe o que vai acontecer, ou ela já sabe que vai acontecer porque ela já está sentindo na prática, calma, a gente vai falar sobre adaptação e o que nós temos que pensar é sobre adaptação em tempo de crise. Tudo que eu vou falar aqui, pastor, é muito simples. O problema é o seguinte, é simples, mas coisas simples feitas com constância e com eficiência nos levam a ter um resultado. Né? Às vezes parece muito fácil de fazer, só difícil de acreditar, né? De que a gente vai fazer pequenas coisas simples e que isso vai ter um resultado grande dali para frente. E aí, qual que é a nossa preocupação? O senhor já pregou, eu tenho visto várias pessoas falando sobre isso, eu mesmo e Luciana já falamos isso no nosso canal, em outros vídeos. O problema não é a crise chegar. Crise chega. Seja uma crise individual ou seja uma crise coletiva. Por um acaso, a que chegou agora é uma crise coletiva. Todos estão sendo abalados. O problema é que, quando a crise chega, duas coisas podem acontecer. Ou você sai abalado ou destruído. Como vai ser o resultado disso tudo depende de como nós chegamos na crise. Como nós chegamos na crise depende de alguns fatores. Fatores espirituais, fatores emocionais, fatores físicos, por exemplo. A Luciana ontem falou sobre questão de saúde física e hoje nós vamos falar sobre a saúde financeira. E aí, como nós chegamos vai nos ajudar a como nós vamos passar por esse momento. E aí, o que acontece e que, infelizmente, a maioria das pessoas, eu gostaria de dizer que poucas pessoas, mas não é uma verdade, a gente sabe no dia a dia, no nosso trabalho, conversando com pessoas, aconselhando, a gente vê. A maioria das pessoas chegam nesse momento de crise fragilizada. Seja em uma dessas áreas que eu comentei ou em todas. Tá? Nosso propósito, meu e da minha esposa, não dá para falar de todas. Ela fala sobre saúde física, eu falo sobre saúde financeira. E quando chega nesse momento, olha o que acontece. Tem um tema que eu gosto muito de falar, que são sobre os erros que as pessoas cometem no dia a dia, quando o normal ele está acontecendo, esse normal que a gente falou aqui no início, para quem estava aqui acompanhando a gente desde o início, o normal onde tudo parece que está acontecendo, né, aquela nossa realidade vem acontecendo. Eu gostaria de fazer uma live só sobre os principais erros, mas eu quero só citar porque isso vai ser importante para o que a gente vai falar mais na frente. Por exemplo, quais são os erros que no dia a dia as pessoas acabam cometendo? Eu vou comentar alguns e... Fala a minha vida aí, fala a minha vida aí agora. Ih, pastor, acho que eu vou mudar de assunto aqui então. Vamos lá. Quais são os erros ou o mau entendimento que as pessoas têm? Em primeiro lugar, elas gastam tudo que ganham, tá? Ou às vezes, o que é pior, gasta mais do que ganha. Nossa, Rodrigo, mas isso é muito simples, parece simples, mas não é. As pessoas cometem esse erro. Gostaria de me falar um pouco mais, explorar sobre cada um deles, mas eu quero pontuar esses pontos para a gente ver que cometer alguns desses erros ou todos faz a gente chegar fragilizado nesse momento de crise. Então, gastar tudo que ganha ou gastar mais do que ganha. Tem uma frase que nós usamos no curso lá do Crown, que é o curso de finanças que é ministrado na nossa igreja, que numa das aulas a gente fala uma interessante, né? Que o Senhor prega e nós ensinamos a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, o mundo nos ensina a viver o Evangelho segundo o shopping center. O Evangelho segundo o shopping center é aquele que você entra, você entrou sem dinheiro, você entrou sem possibilidade, mas a facilidade é enorme. Vai sair com bolsa. Compre agora e não precisa nem pagar. Paga depois. Pague quando puder, mas isso é uma coisa que é uma facilidade que vem como um peso depois lá na frente. Tá? E aí vem junto com o outro erro, que é o mau uso do cartão de crédito. As pesquisas mostram que quem concentra ou faz todas as suas compras no cartão de crédito, apesar de ser uma ferramenta extraordinária do mundo moderno, ela faz com que a gente gaste, às vezes, 20% ou 30% a mais, porque você não vê o dinheiro saindo na prática. É diferente de você ter a sua caixinha lá de dinheiro do lado da sua cama e entender, esse é meu budget, esse é meu orçamento, para o mês é isso que eu vou gastar. Você começa a ver lá a pilha de nota diminuindo, você fala assim, preciso parar de gastar. Quando você faz isso no cartão de crédito, muitas das vezes, você acaba perdendo um pouco esse controle. Aí, o que acontece? Quando você comete esses erros que eu falei aqui, gasta tudo que ganha ou gasta mais do que ganha,
segue o evangelho segundo o shopping center, faz um mau uso do cartão de crédito. Você chega nesse momento sem a famosa, tão falada e muito ignorada reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela se aplica para eu, que sou pessoa física, para a grande empresa. No mundo corporativo, o nome bonito é caixa, né? Hoje você lê as notícias aí, pessoal falando que as empresas estão preocupadas com caixa, a preservação de caixa. Por quê? Ele tem um caixa de X, de R$1.000 e 10 mil para pagar. Ele não vai pagar os 10 mil, mas ele tem 20 para receber. Só que o caixa atual e a administração desse caixa atual é que vai fazer com que ele consiga superar esse momento de crise de forma inteligente. E aí, de novo, nunca foi pensado numa situação como essa, de tudo fechado durante 100% e a empresa ter que, por mais que ela consiga negociar, tem custos que tem que ser pago. Essa empresa está com 40 mil funcionários em casa porque as lojas estão fechadas. Ele vai ter que pagar o salário e tem hoje alternativas que estão sendo feitas. Eu vou falar sobre isso mais na frente, que o governo está trazendo para a gente. E aí, então, pastor, o que acontece? Chegamos aqui, crise 2020, 2 de abril, a crise chegou e nós estamos com esses erros aqui que nós cometemos. Eu consegui aqui em 15 minutos chegar aonde eu gostaria de chegar, que é começar a falar para as pessoas. E agora, o que eu faço? Antes que você comece, por favor. Eu estou anotando e resumindo o que você está falando até agora, e é um aviso para mim e acho para qualquer um que está sintonizado ou que vai assistir essa live depois pela gravação. Nós não estamos ouvindo um especialista falando de regrinhas mágicas que você usa e resolve a situação. Estamos falando de mudança de comportamento. Exato, exato. Assim como a Lu ontem falou sobre alimentos e não é um negócio assim, come uma maçã agora. Não, você tem que mudar seu comportamento. Não adianta, enquanto a Lu está falando, vou chupar um limão também e tal, não. É comportamento, não são dicas práticas como quem vai pintar um cabelo e mistura um negócio que vai dar outra cor, não. Você tem que mudar seu comportamento. Então, já estou me avisando e avisando aos que estão nos assistindo, as dicas que vêm por agora falam de um comportamento que eu estou tendo a oportunidade de mudar, aproveitando esse parênteses que se abriu na minha vida, que é a crise do coronavírus. Então, eu estou ansioso para ouvir o que você quer falar, sabendo que isso vai exigir de mim mudanças. Vai exigir, e a mudança de comportamento, você pode dar um start agora, tá? Mas isso não vai ser... Você não vai começar isso agora e daqui durante 3 semanas eu vou fazer isso e mudou. Isso é para o resto da sua vida. Porque Ou quando a crise passar. Exato, pastor. Volto para o shopping. Porque o que acontece? Para pensar. Tem 2 coisas, tem outras, tá? Mas 2 coisas que eu quero destacar aqui que nós lidamos todos os dias na nossa vida. Uma é com a nossa saúde física e outra é com finanças. Todo dia a gente tem que sair para trabalhar, para, enfim, fazer dinheiro, para receber o nosso salário. E como a gente lida mal com essas 2 coisas? Então, talvez a crise possa fazer com que a gente reflita sobre isso. E o que eu vou sair fazendo? Eu vou sair que nem um desesperado agora resolvendo tudo? Não. Emergencialmente, tá? Live de hoje. Eu preciso pensar, calma, o que eu faço agora? Mas pensa nesses conceitos do que a gente vai falar aqui e no médio prazo, passou a crise, 30 dias, como que eu revejo o meu comportamento e o meu que é um tema de uma palestra, de um assunto que eu quero ter a oportunidade de falar um dia, que é sobre como a gente pode ter um relacionamento saudável com o dinheiro. Você vai totalmente de acordo a falar sobre comportamento, tá? Mas vamos lá. A crise chegou, 2 de abril, nós estamos aqui. Alguns já perderam o emprego, alguns, não quero ser o profeta do apocalipse, mas alguns provavelmente vão perder, alguns vão ter a sua renda impactada. Primeira coisa, e aqui eu quero fazer uma brincadeira aqui, um desafio. Dever de casa. Quem quiser começar a anotar, começa agora. Dever de casa, anota, porque eu vou daqui a pouco fazer a chamada e perguntar dele. Primeiro lugar, não se desespere. Ai, Rodrigo, mas isso é óbvio. Relaxa, cara, porque nós vamos falar de coisas óbvias aqui. Primeiro, não se desespere. Por quê? Porque o desespero, ele cega, ele faz você parar de pensar e ele faz você agir de forma errada. Tomar decisões erradas. Não tome decisão no desespero. Calma, pensa, procure pessoas que possam te aconselhar. Segundo exercício, muito óbvio, muito simples, parece, mas às vezes não é. Faça um raio-x de 2 coisas, da sua renda e dos seus custos. Por que fazer um raio-x da sua renda? Parece muito óbvio para a pessoa que trabalha no formato que recebe um salário no final do mês.
Tá? E não tem nenhuma renda variável, por exemplo, como um vendedor. Mas tem muitos profissionais, pastor. E eu e a Luciana, no dia a dia, a gente lida com muitas pessoas. É o profissional o autônomo, é o taxista, o motorista de aplicativo, a cabeleireira, a própria Luciana, que é uma autônoma, que ela tem semana que a agenda dela está lotada, semana seguinte a agenda está lotada, o paciente cancela e remarca para outra semana. Ela tem entradas que variam, então é muito importante nesse momento você ter uma fotografia clara da sua realidade. O quanto você ganha, se é uma pessoa que tem um salário, tá? E ela participa de algum outro projeto, por exemplo, você tem um salário porque você trabalha numa empresa, você é sócio, sua irmã tem um salão de cabeleireiro, você trabalha lá no final de semana, ou você tem lá uma participação porque você montou o salão com a sua esposa, você tem ali uma retirada. Soma isso tudo. É importante ter essa visibilidade. Parece simples, tem gente que não tem isso. Tá? Principalmente autônomos e pessoas que têm entradas quase que diárias ou semanal, enfim, que tem esse tipo de coisa. Então, para esse tipo de profissional, faça esse exercício. O segundo exercício, depois a gente vai dizer o que fazer com eles, mas nesse momento as coisas óbvias são essas. O segundo, faça um raio-x da sua situação de custos. E aqui a gente vai falar custos fixos, que são moradia, alimentação, plano de saúde, o carro, a escola dos filhos, a TV a cabo, o Netflix, o IPTU, o IPVA. Eu vou parar por aqui, senão o pessoal vai desligar a live, vai embora, vai abandonar a gente. É importante ter clareza e mapeamento desses custos, tanto dos fixos, como eu falei aqui, como do variável. O que é o variável? Lazer, aquela festinha que você que tem filho, toda hora é convidado para uma festinha, você tem que ficar comprando presente, aí você nem vê, passa o cartão de crédito, vai comprando presente, aí aquele iFood, né, que aí bate aquela, afinal de contas, eu trabalho muito, estou cansado, cheguei em casa, vou pedir um iFood, pede o iFood, pede o Uber, aí a pessoa descobriu, pastor, que o Uber de R$8 custa 300 no final do mês. Ele custa R$8 uma corrida, e aí ele foi, não é proibido, eu uso o Uber, mas tem que ser feito um plano e entender o que existe hoje. Porque se você não tiver essa fotografia clara do que ganha e do que gasta, você não vai nem saber que decisão tomar lá na frente. E eu vou falar sobre isso mais na frente, de que decisões, de que caminhos podem ser tomados. Então, não se desespere. Se você não tiver essas informações, se você não tiver esse exercício claro, até para saber o que cortar lá na frente, você não vai saber cortar. E nós vamos falar sobre isso. Deixa eu beber uma água aqui, ó. Você está falando, eu, por exemplo, estou seguindo o exemplo, fazendo uma listinha aqui, o raio-x da minha renda e dos meus custos. E nessa primeira lista, a gente tem que separar os custos fixos dos variáveis. Sim. É o fixo do variável, porque tem custo que pode ser cortado, tem custo que pode ser reduzido. Tá? Então, se você não tiver essa fotografia, fica difícil tomar essa decisão. Então, o que acontece? Com esse exercício feito, a gente vai pensar em dois cenários. Número 1, a pessoa que tem uma renda e ela vai ter essa renda impactada. Provavelmente ela pode ter uma diminuição de renda. A gente está vendo casos de empresas que vão fazer acordo com o funcionário, o governo está incentivando isso, não vamos detalhar aqui as regras, mas provavelmente a empresa vai poder diminuir carga horária e diminuir salário. Então, essa pessoa vivia uma realidade, né, o famoso normal, que não estava tão normal assim. A gente, quando fizer esse exercício, vai ver que esse normal estava errado, entendeu? E essa conta vai diminuir. Nesse momento que essa entrada diminui, seja definitivamente ou seja temporariamente, mas ela continua entrando, essa pessoa pode ajustar, cortar alguns custos ou diminuir outros. Por exemplo, nesse momento a gente vai ter que abrir mão de conforto, a gente vai ter que abrir mão de algum estilo de vida, alguma coisa nesse sentido. Quem tem carro, ou vai vender o carro para se desfazer da prestação e compra um carro usado mais barato, quita ele, ou vai ficar sem carro. Vai, durante um momento, fazer o sacrifício do esforço aí, de você pegar uma condução, ou mesmo usar o Uber, e aí você tira aquele custo. Aquela net de 200 canais que a gente passa, roda e não vê nada, pode ser uma alternativa. Aquele plano de celular gigante, pode ser que você administre isso. Então, você pode. Coisas que você pode cortar e coisas que você pode reduzir. Se isso está claro no exercício, no dever de casa que foi feito anteriormente, calma, você já vai ter um norte. Vou tirar o filho da escola. Calma, são coisas que não são rápidas. Né? Você tirar um filho da escola tem um impacto, né, de você... O calendário, o ano, tem essas coisas todas. Então, você tem que ter
o discernimento para saber o que cortar. Tá? E aí, esse é um caso. O segundo cenário é da pessoa que realmente vai perder 100% da sua fonte de renda. Ou a empresa não vai fazer acordo, vai mandar embora, ou é um autônomo que fazia um determinado tipo de trabalho e esse trabalho parou, tá? Por algum motivo. Nesse momento, o que a gente fala de novo, não se desespere e comece a pensar e tomar algum tipo de ação. Crise, acho que a Luciana falou sobre isso ontem, eu vou repetir porque é o nosso lema aqui. Crise não é hora de ficar sentado no sofá. Crise... Alô, travou. Eita, travou. Rodrigo? Voltou? Voltou agora. Voltou, tá bom. Então, escutou o crise? Alô? Alô? Meu Deus. Voltou? Voltou o áudio. Voltou o vídeo o áudio. ainda está congelado. Tá bom, então vamos tentar aqui. Aí, ó, é isso aí. Tá falando de orçamento, a sua internet, tem que analisar a sua internet. Eu já aumentei ela, eu tenho que trocar o fornecedor, eu já paguei, já troquei, paguei mais caro, não funciona. Você falou. Voltou aí? É o congestionamento. É o congestionamento, tem muita gente usando. Então vamos lá. Nesse momento que essa pessoa perdeu 100% da sua renda... O pessoal de casa está recebendo normal, continua. Então tá bom, que bom que o pessoal respondeu aqui. Obrigado, porque eu não li. Perdeu 100% da renda. Tá? Não é hora de desesperar e não é hora de ficar parado. Não adianta sentar no sofá e ficar trocando 200 canais de internet ou ficar vendo Netflix. Foi a brincadeira que eu falei. A minha esposa falou sobre isso ontem e eu vou repetir. O Netflix não vai te ajudar nesse momento. Ele vai te ajudar num momento de entretenimento, talvez tenha uma série com algum conteúdo educativo e coisa interessante, mas o dia inteiro ali não vai te ajudar. Você vai ter que fazer algumas coisas. E aí... quando a gente fala isso, infelizmente as pessoas têm uma crença limitante, né? Palavra muito falada aí no mundo do coach hoje, é que tipo assim, nossa, o tamanho do meu problema é 10 mil reais. Eu vou começar aqui a fazer alguma coisa, vou tomar uma iniciativa, vou fazer alguma coisa e vou conseguir fazer isso aqui que vai valer 50 reais. Ai, é muito pouco. Porque o meu problema é de 10 mil, mas eu vou fazer aqui um esforço danado, isso vai me dar 50 reais. Aí eu não vou fazer isso não. E aí, pastor, não vou pregar, mas tem uma aula linda que nós falamos também no curso de finanças, que é lá a história da viúva que tinha um potinho de azeite e que chega para Eliseu e diz que o marido tinha morrido, ela era uma viúva e que não tinha nenhuma fonte de renda. E a história conta lá, para quem tiver curiosidade, 2 Reis, capítulo 4, o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Certo? E a resposta dela é, eu não tenho nada a não ser o quê? Um potinho de azeite. Então é hora... pouco de azeite. É hora de pegar um pouquinho de azeite que cada um tem em casa e nós vamos mostrar, eu vou falar aqui que esse pouco, ele pode ser muito aí na mão de Deus. Não pode ter essa crença limitante. Aquela mulher foi obrigada a fazer um raio-x. A mulher muito foi rápido, obrigada a fazer um raio-x do que ela tinha em casa. É verdade. E aí foi muito rápido. E esse momento, e você veja que ela pegou e executou. Né? E o texto é curto, mas fala que imediatamente eles saíram para pegar os potes, juntaram os potes. Olha, se fosse eu, pastor, eu confesso, eu ia ficar fazendo conta. Pô, onde é que eu vou colocar os potes aqui na minha casa? Vai sujar azeite pela casa toda? Da onde vai vir o azeite? Ela não fez isso. Ela pegou o pouco e poderia ser que o pouco, naquele momento, ela nem entendia o que ia acontecer, mas o pouco se transformou em muito. Então, nesse momento, não pode ter essa crença limitante de entender, porque, aí falando na questão profissional, né? O pouco nesse momento, a gente vê que grandes empresas, não vou citar nome, mas tem vários exemplos, você já deve ter visto vários exemplos de grandes empresários que começaram no momento de sufoco, de desespero. O cara era um professor de inglês, foi mandado embora ou não arrumou um emprego, começou a dar aula para um aluno, hoje o cara é dono de uma rede brasileira de escola de idioma. Então, não menospreze o pouco. O pouco, ele pode ser extraordinário. Tá? E se colocado aqui na mão de Deus e de forma certa, vai ser extraordinário. Tá? Isso é uma regra de ouro. Não menospreze o pouco. Não menospreze. Essa é uma aula do que nós damos no curso de finanças. Tem um vídeo, é extraordinário. Pena que a gente não pode falar mais aqui sobre isso. Então, vamos lá. Essa pessoa que chegou nesse momento, nós falamos do cenário da pessoa que tinha perda, redução da renda,
ou o cenário da pessoa que tem a zero de renda. Para essa pessoa que chegou no caso de zero de renda, de que perdeu 100% da renda, nós temos a seguinte situação. O que eu digo aqui que de novo, não se desespere, pensa, existem técnicas para você agir nesse momento. O desespero não ajuda em nada. Primeira dela que eu digo é o seguinte, você pode pensar em como levantar recurso rápido. Como que você pode levantar recurso rápido? Eu estou vendo aqui, eu acho que o pessoal está me vendo bem. O senhor está... A sua imagem está mais ou menos. O senhor está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Sua imagem então, congela de vez em quando, mas como eu estou observando que está todo mundo dizendo que está ouvindo bem, então vamos em frente. Tá bom. Pessoal, se tiver algum problema no áudio, por favor, digita aí no comentário. Então, primeira coisa... ótimo, legal. Então, primeira sugestão que a gente tem que pensar aqui, cara, como que eu faço dinheiro de forma rápida? De novo, para não resolver o meu tamanho do meu problema, que era 10 mil, mas eu começo a resolver problemas aqui imediatos. Primeiro lugar, mais um dever de casa. Já anotou o primeiro, mais um dever de casa agora para quem está nessa situação e precisa... Estou vendo várias mãozinhas aqui de ok. Obrigado, pessoal. Que bom que vocês estão respondendo aí. Daqui a pouco a gente abre para perguntas. Primeiro lugar, levantar recurso rápido. Faça uma lista de bens e de coisas que você tem em casa que tem algum valor e que pode ser vendido. Por exemplo, tem 2 televisões? Pode vender uma. Ah, você tem aquele celular R$3.000 bonitinho que você comprou lindinho, que tira a foto mais linda do mundo? Cara, venda esse celular e troque por um celular mais barato. Enfim, pega aquele celular que você deu lá para o seu filho ficar jogando joguinho. Não é hora de se apegar às coisas. É hora da gente pegar o potinho de azeite e começar a pensar em alguma coisa. É o carro, seja lá o que for. Toma essa iniciativa de coisa que possa ser vendida. E, de novo, não deixa a crença limitante te abater. Qual que é a crença limitante, principalmente que nós brasileiros temos? Ah, eu vou vender meu celular, ninguém vai comprar. Ah, eu vou vender, eu comprei por 3 mil, vou ter que vender por 2 mil. Não deixa isso te abater. Entendeu? Entenda que você está fazendo uma coisa diante de uma técnica, que isso aqui que eu estou falando não é invenção minha, isso faz parte de uma técnica. Quando a gente fala sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira, essas técnicas são implementadas, tá? E também tem um quesito espiritual aqui nessa história que eu citei, de novo, não vamos pregar, mas a história de 2 Reis, capítulo 4, lá da viúva, ela é extraordinária, é uma lição lindíssima que nós colocamos no curso. Então, faça uma lista de coisas, você pode levantar um dinheiro rápido. Segunda coisa que eu separei é: fique atento ao que está sendo divulgado hoje na mídia, não só da tragédia. O governo está buscando lá os R$600 para o microempreendedor. Eu vi que pode chegar a 1.200, dependendo para quem é MEI ou para quem sustenta. Enfim, tem uma regra. Tem saque do FGTS, tem seguro-desemprego para quem vai ter negociação com o patrão no caso de redução de salário. Então, tem muitas coisas sendo feitas. Isso não vai ser fácil, isso não vai ser simples de implementar. Mas coisas vão ser feitas. Existe aí uma possibilidade de você ter aí essa entrada rápida de dinheiro. Tá? Para você resolver ali, ter um caixa para poder fazer, enfim, comprar comida. Ou se você precisa pagar ali o cartão de crédito para você não entrar naquele juro astronômico. Enfim, aí você vai sentar e cada um vai pensar o melhor a fazer. E um terceiro ponto aqui que é... Rodrigo, deixa eu te interromper. Claro. Por exemplo, não é comum no Brasil, né, eu sempre comparo com a vida, os quase 30 anos que levei fora, Sim. Mas lá, por exemplo, eu comecei a receber, por causa dos meus cartões lá de fora, a gente tem carro Sim. pagando lá fora. Então, a gente começa a receber os anúncios das companhias dizendo, você pode deixar de pagar 3 prestações, você pode jogar a mensalidade do seu cartão para o final. Aqui, isso acontece, mas tem que partir, geralmente, do usuário. Perfeito, você tem que, como Perfeito. ligar e dizer, no meio dessa crise, e eu vejo que as pessoas não estão aproveitando isso. Perfeito, você pode negociar, seja com a imobiliária que você paga o seu aluguel, com a em casa que você paga a sua prestação. Enfim, não é prática, não é regra, mas nesse momento, de novo, nós estamos falando sobre adaptação. Adaptar. As empresas vão se adaptar ali de alguma forma para fazer essa coisa. Excelente o ponto que o senhor trouxe. Agora tem um outro aqui, eu já dei o primeiro dever de casa, o segundo dever de casa é esse.
tá? Vender alguma coisa, ficar atento aos dinheiros ali que você pode levantar do programa, enfim, do que vai ser colocado. Regra de ouro, pastor, para as pessoas aí, quem está nos acompanhando. Não faça dívida. Não faça outra dívida. Vou repetir de novo. Não faça outra dívida. O que é fazer outra dívida? Pegar dinheiro emprestado, seja no banco, seja na financeira, seja com um amigo, seja lá onde for. Porque o exemplo que eu dou é o seguinte. Eu vou pegar aqui um brinquedo que eu coloquei. Se você está nessa situação dramática ou difícil, ou ainda não explodiu, mas está prestes a explodir, o exemplo que eu dou é o seguinte. Pensa que eu estou fazendo uma vitamina, um suco aqui no meu liquidificador. O pote está cheio. Tá? O que é esse pote cheio? Um monte de problema. Um turbilhão de problema aqui dentro. Tá? E aí você precisa começar a resolver esse problema. Os problemas estão começando a transbordar. Conta para pagar que você não consegue, mas você está administrando isso aqui. Volta com a colher um pouquinho para dentro, faz um malabarismo aqui. As donas de casa aqui sabem do que eu estou falando. Nesse momento do desespero, o que aconteceu? A velocidade do liquidificador aumentou. Aí começa a bater aquele desespero que tem mais coisa saindo. Se você, nesse momento, não parar, esvaziar um pouco o liquidificador, que é o que a gente falou nos passos anteriores aqui, que eu não vou repetir, e se acalmar até você botar mais leite ou até mais água para fazer esse suco e ele render e a coisa equilibrar, se você não fizer isso, se você jogar mais leite ou mais água aqui, faz um estrago, espalha suco, vitamina para tudo quanto é lado. Por quê? Por quê? Porque o que você tem que entender é o seguinte. Como eu falei bem rápido, por isso que eu posicionei lá atrás a questão dos problemas e tudo mais. Você precisa entender como você chegou, o que você errou, onde você errou para chegar nessa situação. E não se desespere. Se errou, vamos corrigir. Entendeu? Vamos corrigir emergencialmente, depois vamos corrigir o comportamento lá para frente. Foi falta de planejamento ou foi descontrole financeiro? E são coisas que precisam ser levantadas. Então, por isso, nesse momento, a recomendação, a dica mestra aqui é não faça uma nova dívida, em hipótese alguma, ou essa teria que ser a última da última dos casos. Tá? Se você já cumpriu todas as etapas anteriores, se você já cortou custo, se você já olhou tudo isso, é hora de você parar e aí pensar também no seguinte, uma outra dica, uma coisa que a gente fala também no curso lá, que é extraordinário. No momento que você usa as técnicas aqui que nós estamos falando, que são simples, mas você vê que a maioria delas a gente acaba errando. No momento que você se desespere, sai, pega mais um dinheiro e bota aqui, enche o liquidificador de novo, é um momento que você está tomando a decisão. É o momento que você está tirando a oportunidade de Deus de até entrar com um milagre e entrar com uma provisão na sua vida. Entendeu? Então, tomar uma atitude imediata, tomar uma atitude urgente, não vai ajudar nesse momento. Tá? Pode ser romântico isso que eu estou falando, pode ser mais... O senhor, como pastor, sabe melhor do que eu. O senhor provavelmente já viveu muitas situações que beirou ao impossível e que o senhor tentou tomar atitudes desesperadas e que Deus, na última hora, entrou com a provisão. Né? Então, é um cuidado. A provisão, Deus sabe como ele vai agir. No caso do que nós falamos da história da viúva, o profeta deu uma instrução de que ela pegasse um pouco de azeite. Cada um, Deus vai ter um caminho diferente. No caso da viúva foi o azeite. No caso lá da multiplicação do pão e do peixe, era o pãozinho e o peixe. Para cada um, Deus vai agir de forma diferente. Mas o que a gente não nega é que Deus é capaz de agir nesse momento. Então, se a gente entra nessa dívida, aí Deus está aqui, ó, calma que eu vou diminuir a velocidade do liquidificador. E eu estou botando mais leite aqui ou mais água. Aí, amigo, aí é difícil, a coisa desanda. Então, esses passos, né, de você... De Deus de inter... não tire a chance de Deus intervir na sua crise. E eu falo também uma coisa muito simples, que é o seguinte, a gente fala que Deus é o Deus do impossível, e isso é uma verdade, porque Deus age no impossível. O que é possível a gente faz. Entendeu? O possível é eu controlar minhas finanças, o possível é eu planejar, é eu melhorar os meus gastos, é eu não comprar por impulso. Isso é possível. Quem tem a senha da minha conta corrente ou quem tem a senha do cartão de crédito sou eu. Deus, ele dá a provisão, né? Ele abre as portas do emprego. Quem vai no shopping sou eu. E aí eu sento a bota e depois volto faço gabinete lá para orar por mim, porque o inimigo está furioso. Não pode ser assim. Verdade. Tá?
O outro ponto, e esse aqui é o último ponto em relação a essa parte de levantar recursos rápidos, né? Como que você faz uma lista de coisas para vender, ficar atento aos benefícios, não fazer dívida. Esse último ponto também é um ponto muito importante, que é em relação à renda extra. Tá? Nós no Brasil não temos a cultura. O senhor que morou nos Estados Unidos, o senhor provavelmente sabe falar disso até melhor do que eu. Eu conheço muitas pessoas que moram, enfim, a empresa americana que eu trabalho, eu conheço pessoas que são grandes executivos, que trabalham numa empresa multinacional e ele, final de semana, ele é corretor de imóvel. Ele trabalha vendendo imóveis, apresentando grandes mansões, enfim, para um segmento específico. O que ele está fazendo nesse momento? Se ele vendeu, ele vai ter uma entrada extra boa, porque vendeu um grande imóvel, o cara tem a habilidade da venda. Se ele não vendeu, ele ganhou um aprendizado. Entendeu? E aí eu estou colocando um exemplo aqui lindo, romântico, mas no nosso dia a dia hoje, nós precisamos entender, tá? Seja o advogado, seja o médico, seja o profissional liberal, a pessoa que tem uma profissão, que exerce a sua profissão com carinho, nesse momento é hora de você não colocar também essa crença limitante e você pensar o seguinte: não, eu sou um médico, eu não vou cozinhar. Eu sou um médico, eu não vou fazer determinado tipo de... Não existe atitude que não seja nobre nesse momento. Volto a lembrar a história da viúva. Nesse momento, o médico, para o médico, o pouco que ele tem, ou o nada, pode ser uma panela em casa que ele vai cozinhar e vai ensinar alguém a cozinhar, ou vai dar. Ou vai cozinhar e alguém vai pagar ele para cozinhar. A gente não pode ficar preso aos nossos formatos e achar que tudo vai passar e tudo volta ao normal. A gente vai ter que entender que essa adaptação é possível. Mas se você estiver pensando assim, por exemplo, Rodrigo, a famosa desculpa, né? Eu não tenho nada, ou eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer. Eu vou te dar eu vou fazer algumas perguntas simples que podem ajudar quem está aqui nos ouvindo para entender, poxa, eu nunca fiz isso, eu sempre tive meu trabalho, eu tive meu emprego, ou eu sempre fui, sei lá, manicure ou cabeleireiro, eu só sei cortar cabelo. De novo, é o desespero, né? O desespero que cega e paralisa. Tem algumas perguntas simples que o senhor vai me ajudar aqui a responder, a perguntar para as pessoas. Primeira delas, o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? A pergunta não precisa responder, é só a gente refletir sobre ela. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer bem? Não precisa ser o especialista, o expert, o dono da verdade. O que você sabe fazer bem? A segunda pergunta é boa, hein? Essa não é difícil, não, ela é inteligente. A primeira já é ótima. A primeira já é ótima. A segunda é: que problema você sabe resolver? Por quê? Pastor, se o mundo antes da crise já estava cheio de problemas, imagina depois da crise. Viu? O que mais vai existir são pessoas e problemas. Vão ter empresas com problemas, vão ter pessoas com problemas, vão ter problemas que a gente nem sabia que existia, a gente vai passar a ter. Então, qual a sua habilidade? Que problema você sabe resolver, o que você é capaz de resolver? E aí, uma terceira pergunta que nos ajuda. Quais são os problemas atuais e quais são os problemas futuros que a gente vai ter pós-crise? Eu vou dar um exemplo simples. Falei aqui, né? Já adiantei. As pessoas não param de comer. Pode comer menos, mas durante a crise a pessoa não para de comer. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe cozinhar? Você sabe fazer alguma coisa nesse sentido? Então, meu querido engenheiro como eu, meu querido médico ou advogado, ter que pagar alguém para passar a mim, ou eu vou ter que aprender que alguém me ensine a fazer isso de alguma forma. Mas isso vai ter que ser resolvido de alguma forma. Quer ver outra coisa? Tem hoje mães aí que estão desesperadas dentro de casa com suas crianças. Tá? Você sabe cuidar de uma criança? Sabe entreter uma criança? Você tem um celular aí na sua mão e pode ligar uma live, chamar as pessoas. Mas eu não vou nem cobrar. Como é que eu vou cobrar por isso? Calma, no primeiro momento não se preocupa se você vai cobrar. Faça alguma coisa. No segundo momento você vai entender como monetizar isso. Entendeu? Você fala inglês, por exemplo. Mas eu não sou professor de inglês. Cara, você não é professor de inglês, mas o pouco inglês que você tem é muito versus aquele aluno que acabou de entrar no curso e precisa praticar inglês com alguém. Entendeu?
Então, essas são atitudes, são pensamentos que, muitas das vezes, aí até filosofando um pouco, ou dando uma... são momentos que Deus permite que a gente passe para a gente aprender coisas novas, para a gente criar novos hábitos, até para a gente se quebrantar, para a gente entender que no momento mais difícil é Ele que cuida de nós, é Ele que vai abrir as portas, da onde a gente menos espera, uma solução ideias, vai né? vir. Nós que temos a mente de Cristo, é uma chance de ideias criativas aparecerem. Por exemplo, eu estava observando que alguns irmãos que trabalham, algumas pessoas que trabalhavam como motorista de aplicativo, viram que caíram muito as chamadas. Sim, então, sim. começaram a fazer entrega de comida. Porque, ao contrário das viagens de aplicativo, os pedidos de comida, porque os restaurantes estão abrindo, mas não para atenderem pessoas, mas para pedidos, né, de entrega. Então, tem gente entregando com a bicicleta do filho. Aqui na minha rua, a gente está vendo homens de negócios que o filho tinha uma bicicleta e botaram uma mala nas costas daquelas térmicas e estão fazendo entrega, porque o pedido tem muito pedido e ele nunca pensou em fazer isso. Então, a crise, ela gera ideias criativas também. Vai gerar ideias. Você tendo Deus na vida, isso vai ajudar mais ainda. Né? Exato. E aí Deus, ele vai te ajudar, obviamente não posso limitar a Deus, mas ele vai te ajudar na criatividade, ele vai te ajudar na capacitação e vai te ajudar a você manter a calma, acalmar com a ansiedade, você vai orar, você vai confiar. Se você está nesse momento, talvez pessoas estão aqui na nossa live, mas você pode comentar isso depois com alguém, talvez você até nem tenha força nesse momento para orar. Você vai precisar pegar seu telefone, ligar para alguém, fazer uma live. Querido, vamos orar todo dia, 10 minutos para começar o nosso trabalho. Vamos fazer coisas diferentes. Eu tenho o meu hábito de fazer isso todo dia, não estou conseguindo fazer isso nesse momento. Preciso fazer. E eu vi casos, tá, de pessoas que nós acompanhamos. Não vou citar nome, não é da nossa igreja, é um caso antigo, mas de pessoas que chegaram até a nossa família pedindo ajuda. E foi exatamente nessa situação. O marido trabalhava, mas a renda não estava dando para os custos, a pessoa ficou desempregada, a mulher, e ela bateu era uma pessoa, enfim, criada na infância com a gente, mais ou menos da nossa idade, e minha mãe chegou para ela e falou: o que você sabe fazer? Ela falou: eu sei fazer bolo, porque minha mãe sabia, estou entregando aqui, a pessoa se estiver me assistindo vai saber, mas não tem problema, não tem testemunho bonito. A pessoa, eu sei fazer bolo, sei fazer doce. Minha mãe falou: olha, toma aqui os ingredientes, vai na sua casa e faz o bolo. Mas eu vou fazer o quê? Ela falou: você vai vender aonde? Não tenho a menor ideia. Pega aqui na rua que a gente mora, desce, entra no banco cabeleireiro, entra no salão de beleza, entra na farmácia e oferece. Quem não é visto não é lembrado, né? Já diz a regra aí do marketing. Vai lá e mostra. O máximo que vai acontecer é você voltar para casa com o seu bolo. E aí a gente come, a gente faz uma festa, chama os vizinhos. Pastor, nós fizemos isso, encurtando a história. A pessoa foi para casa naquele dia de manhã, fez o bolo. Voltou lá, passou: dona Regina, tá aqui, o que você vai fazer? Não sei, vou descer e vou vender. Pastor, 1 hora depois, a pessoa bateu na nossa porta, meu Deus, o que aconteceu? A gente estava almoçando. O que aconteceu? A pessoa falou: Regina, estou desesperado. O que houve? Roubaram o seu bolo? Já vendi tudo e as pessoas estão pedindo mais. Pastor, foi um caso assim, óbvio que talvez aqui na live muito mais pessoas tenham caso para contar. Foi um caso que a gente acompanhou durante semanas, a pessoa vendendo bolo. Cara, deu uma fome de bolo no bairro. Entendeu? Deus botou uma fome de bolo lá na galera, que ela não tinha mais capacidade. Aí entra o toque de Deus. Entra o toque de vida. Deu uma fome, a galera começou a comer bolo desesperadamente, que ela não estava dando conta mais de tanto bolo para fazer, entendeu? Então, esse é um testemunho, por favor. Tem um testemunho muito parecido. Aqui no prédio, aqui na rua, a gente tem uma vizinha, ela perdeu o emprego também. E ela começou a fazer pães e bolos. E ela abre a tampa da mala do carro, e ela coloca ali os bolos, e é uma romaria de gente que não quer ir no mercado, que vai ali, agora já entrega, o pessoal passa e compra os pães e os bolos, e ela fala: gente, eu perdi o emprego nessa situação e estou vivendo disso agora. Então ela não se envergonhou da situação, ao contrário, foi à luta e está vivendo do que ela sabia fazer e não imaginava que podia ser uma renda para ela. Então, assim, eu não tenho dúvida, obviamente, a gente está aqui numa live totalmente prática, falando de finanças, mas é um assunto, assim, mais prático. Meu objetivo é mostrar com muita simplicidade como é que coisas simples e bem implementadas com consciência podem dar resultado.
E mesmo o simples, ele, pelo contrário, esse simples, esse pouco, na mão de Deus, ele faz o milagre. De novo, Deus é o Deus do impossível. Nós não temos dúvida disso. O Senhor prega muito bem. E quem sou eu para vir aqui me arriscar a fazer qualquer comentário desse? Mas o Senhor, tá indo bem demais. Nós sabemos bem disso, mas o impossível, tá? O povo lá, quando saiu do deserto, eles tiveram que caminhar, até chegou no Mar Vermelho. Chegou no momento do impossível, Deus abriu, mas caminhou bastante. Mas caminhou, teve que caminhar, teve que chegar até ali. Não veio um tapete voador e levou o povo, teve que caminhar. Então, nesse momento, nós vamos ter que acalmar, nós vamos ter que entender o que é o possível. O possível só pode ser feito se a gente se acalmar, se a gente seguir o dever de casa que eu tentei didaticamente aqui conversar com o senhor e mostrar, e entender que é esse dever de casa simples, mais a nossa fé, mais o Deus do impossível, o Deus da provisão, que vai fazer com que a gente passe nesse momento de forma extraordinária. Eu tenho visto casos de empresas, a gente começou no início falando, empresas que estão muito preocupadas, pensando em se vão existir daqui a 2 meses. Eu tenho visto casos de empresas que estão criando soluções extraordinárias. Eu li ontem, não vou citar o nome por uma questão de confidencialidade, é uma empresa do meu ambiente de trabalho, criou uma solução, em 5 dias eles colocaram no ar uma solução que ia demorar 5 meses para ficar pronta. Essa solução é uma plataforma online que ela oferece um serviço para pequenos e médios empresários. Acredite o senhor ou não, pastor. No Brasil, o senhor ainda é aliás, o senhor tem um pouquinho de americano aí na cabeça. No Brasil, a gente tem mais de 50 mil lojistas ou revendedores ou pequenas redes de varejo que sequer operam na internet, que fazem uma venda online. Então, essa plataforma, que eu não vou citar o nome, criou um sistema imediato, onde se essa pessoa não tem um site, ela cria uma fanpage no Facebook, ela começa a colocar os produtos dela e ali ela começa a oferecer. É um projeto que estava desenhado para 5 meses, foi antecipado para 5 dias, e a própria empresa falou, ó, relaxa quem vai entrar, não vai estar perfeito. Em 5 dias não tem como estar perfeito, vai ter erro, mas relaxa, nós estamos trabalhando para corrigir. Eu não tenho dúvida de que essa empresa que está se superando nesse momento, quando passar a crise, ela vai desenvolver esse negócio e outros negócios e outros projetos que ela nem imaginava que existiam, que eram capazes de ser implementados. Entendeu? Então, eu acho que o nosso tempo está quase aqui terminando. Isso era o que eu queria comentar hoje. Pergunta. Perguntas. O senhor anotou alguma? Eu não li. Temos os minutinhos aí. O senhor anotou alguma pergunta? Que bom, pastor. Eu anotei o que pude aqui, rapaz. Inclusive, foram surgindo alguns insights aqui para a gente pregar a respeito, né? Pregar e assim... Falando aí, foi sugerindo alguma coisa para desenvolver aqui, não é? Porque aí recebe tem alguns temas, prática. Olha, tem temas... Desculpa, pode falar. Pode falar. Tem temas, por exemplo, se eu pegar um tema que reserva de emergência, dá um tema aqui, uma live, uma palestra, uma aula só para falar sobre reserva de emergência. Se a gente pensar em investimento, pensar em longo prazo, é um assunto. Se a gente for pensar em o que eu falei anteriormente, a questão de comportamento, mentalidade em relação a dinheiro. Cara, dinheiro, assim, a gente tem um conteúdo vasto, a gente pode explorar isso com muita tranquilidade, com muita consciência. É um assunto que, durante algum tempo, foi abordado de forma complicada na igreja, não na nossa. Mas a galera entrou, eu sou lá da época que a galera entrou, teoria da prosperidade, aí isso veio mudando. Podemos e precisamos falar sobre finanças de forma muito consciente. Eu comentei com o pastor Carlos que nós temos um curso extraordinário na nossa igreja, que é o Crown. É um curso, ele é transformador. É impossível a pessoa fazer esse curso e não mudar completamente a sua cabeça. Ele tem a característica de ser longo, são 10 ou 12 semanas, se eu não me engano, e ele tem a limitação da turma, porque a metodologia dele é diferente. E o que eu falei, com o pastor, eu falei, como que a gente hoje transforma isso, escala isso de uma determinada forma para a gente trazer esse assunto de forma consciente e inteligente para a igreja, de forma técnica, mas de forma bíblica, para que a gente siga aí todos esses temas que eu falei, que são os erros aqui que a gente comete, a Bíblia fala sobre todos eles.
A Bíblia fala sobre o prudente, a Bíblia fala sobre vários assuntos aqui, sobre a renda, enfim, dá para explorar bastante. Perguntas, o senhor viu aí mais alguma pergunta? Parabéns pelo tema, muito pertinente nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo rolar aqui. A gente vai ter que voltar em outras lives para esticar esse tema que é tão importante, né? Tão fundamental. Não, você está lembrando enquanto o pessoal pode fazer as perguntas aí, falando da viúva, o texto não diz, o título do texto, a vendedora de azeite que perdeu o marido. Ela não tinha um negócio, ela não era uma vendedora de azeite, né? Ela não era uma negociante. Ela foi ao profeta, quem sabe, para fazer um gabinete e sair de lá com uma oferta. Dizer, meu marido, que era teu discípulo, morreu e me deixou com dívidas. De outras palavras, tem um fundo aí que você possa liberar uma ajuda, porque estão querendo levar meus filhos. E o Eliseu, muito sabiamente, em vez de resolver o problema momentâneo dela, que era pagar uma conta, ele desenvolveu nela, não é, algo que ela não sabia. Ela podia começar o negócio, e ali se mostra no texto que ela começou um negócio, porque diz assim, faz do jeito que eu te falei, e ela obedeceu, né, que é o grande ingrediente do texto. Ela obedeceu, e aí vende, quer dizer, cumpre o seu papel, paga suas contas, né, e vive do resto. Então, estabeleceu já um negócio para ela viver dali para frente. Então, há negócios, como você falou, que vão começar a partir de agora, justamente por causa da crise, que as pessoas vão descobrir que, como você ensinou, que problema eu sei resolver, o que eu sei fazer bem e nunca me dei conta porque eu tenho uma outra profissão. Então, eu acho que vai despertar valores e profissões e vai ser interessante. A gente tem que ver como a gente nunca fez isso em relação ao tempo. Eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo, você tem falta de prioridade. Agora, o tempo você tem. Como é que você reprioriza? E ela não foi tão interessante que Deus ali, através, obviamente, do profeta, deu aquela direção. Ela não deixou de ser uma viúva pobre ou uma viúva endividada e passou a ser uma viúva sem dívida. Ela passou a ser uma viúva que tinha agora um negócio que ela não só pagou as contas, mas ela passou a se sustentar daquilo. Entendeu? Então, Deus é extraordinário. E eu, naquele momento, olha, se fosse eu confesso, eu estou aqui muito bonitinho falando e tal, mas eu confesso. Eu ia chegar para o profeta e ia falar, profeta, dá para a gente fazer um culto aí, não? Pega um violão aqui, canto 3 corinhos, vamos fazer cantar aqui né? Eu faria isso. Eu falei, não tem uma solução melhor, vamos ficar aqui, só a gente, que eu estou eu e o senhor aqui, para que esse trabalho de pegar pote, rapaz? Vai sujar a casa de azeite, isso não vai dar certo, não. Vamos ver, eu vou até fazer, né? Deus que está mandando, é o profeta que está mandando, eu vou até fazer para ver se dá certo. A gente não pode agir assim. Eu estou brincando aqui para descontrair, mas muitas das vezes nós somos assim, né? A gente precisa olhar o pouco ali, essa lição do pouco, e transformar esse tempo. Hoje, olha o que interessante, né? Hoje a gente tem muito tempo e pouca coisa. É nada diferente das histórias que a gente vinha aqui. Ela tinha pouca coisa e muito tempo. Ela era uma viúva, não tinha trabalho, e Deus pegou e entrou com a provisão e usou o pouco que ela tinha. Então, esse é o recado que a gente tem. Não se desespere, faça o dever de casa. Pregou o filho dela, né? Exatamente. Façam. Deixa eu voltar para o final dos comentários aqui. Live extraordinária, aprendi que não é rico que tem mais, e sim quem gasta menos. Alguém colocou um comentário legal. Temos 2 minutos, hein? Temos 2 minutos. Tá bom. Temos 2 minutos. Se o senhor quiser concluir, pastor, eu fico muito feliz de poder participar aqui, de colaborar, trazer informação. Eu pessoalmente fui abençoado, muito abençoado. Eu realmente não sou o cara das anotações, não sou. Eu não sou o cara de viver no cartão de crédito. Eu uso cartão de crédito porque ele me dá milhas, porque ele sim. Você quer alugar esse um carro, bom uso. seja um cartão de crédito, tem que comprar um bilhete. Não é? Então, ele tem sua serventia na minha vida, mas meus cartões, graças a Deus, estão controlados. Mas eu não sou o cara de fazer conta. Eu estava fazendo conta enquanto você dizia aqui, faça da sua renda, dos seus custos. Eu nunca fiz uma lista dessas realmente, ainda que eu ande aprendi ao longo da vida de viver com o meu orçamento, viver com o que eu ganho, né, com aquilo que eu recebo. Mas quero dizer que foi uma bênção para mim, particularmente. Tenho certeza que outros foram abençoados. E já fica marcado aqui da gente voltar semana que vem, se for o caso, se você puder. Será um prazer comentar mais. Só a gente combinar o horário e disponibilidade. Será um prazer enorme a gente definir os temas. Será um prazer, uma alegria enorme. Tá ótimo, querido. Eu não sei. Olha, quando faltam perguntas, é sinal que o pessoal entendeu muito bem. Né, surgiu uma pergunta aqui no final. Eu acho que vai cair
a live, não vai dar para responder. Vi aqui algumas pessoas agradecendo. Nós temos 20 segundos. Que Desde bom. já, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, pastor.